Vamos fazer uma leitura estratégica da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. E no final vamos resolver 17 questões da banca SES por Sebrasp e 20 questões de outras bancas. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos, fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Decreto número 40 de 1991 promulga a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Vamos pular aqui os considerandos e essa parte que não é estratégica. Parte 1, artigo 1º, parágrafo 1º. Para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. 2. O presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento intencional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo. Artigo 2º, parágrafo 1. Cada Estado-parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. 2. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para a tortura. 3. A ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificação para a tortura. Artigo 3º, parágrafo 1. Nenhum Estado-parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de ali ser submetida à tortura. 2. A fim de determinar a existência de tais razões, as autoridades competentes levarão em conta todas as considerações pertinentes, inclusive quando for o caso a existência no Estado em questão de um quadro de violações sistemáticas, graves e maciças de direitos humanos. Artigo 4º, parágrafo 1. Cada Estado-parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. O mesmo aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua complicidade ou participação na tortura. 2. Cada Estado-parte punirá estes crimes com penas adequadas que levem em conta a sua gravidade. Artigo 5º, parágrafo 1. Cada Estado-parte tomará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre os crimes previstos no artigo 4º nos seguintes casos. A. Quando os crimes tenham sido cometidos em qualquer território sob sua jurisdição ou a bordo de navio ou aeronave registrada no estado em questão. B. Quando o suposto autor for nacional do estado em questão. C. Quando a vítima for nacional do estado em questão e este o considerará apropriado. Parágrafo 2. Cada Estado-parte tomará também as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre tais crimes, nos casos em que o suposto autor se encontre em qualquer território sob sua jurisdição e o Estado não extradite, de acordo com o artigo 8º, para qualquer dos estados mencionados no parágrafo 1 do presente artigo. Parágrafo 3º. Esta convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Artigo 6º, parágrafo 1. Todo Estado-parte
em cujo território se encontre uma pessoa suspeita de ter cometido qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º, se considerar, após o exame das informações de que dispõe, que as circunstâncias o justificam, procederá à detenção de tal pessoa ou tomará outras medidas legais para assegurar sua presença. A detenção e outras medidas legais serão tomadas de acordo com a lei do Estado, mas vigorarão apenas pelo tempo necessário ao início do processo penal ou de extradição. 2. O Estado em questão procederá imediatamente a uma investigação preliminar dos fatos. 3. Qualquer pessoa detida de acordo com o parágrafo 1 terá assegurada facilidades para comunicar-se imediatamente com o representante mais próximo do Estado de que é nacional, ou se for apátrida, com o representante do Estado de residência habitual. 4. Quando o Estado, em virtude deste artigo, houver detido uma pessoa, notificará imediatamente os Estados mencionados no artigo 5º, parágrafo 1, sobre tal detenção e sobre as circunstâncias que a justificam. O Estado que proceder à investigação preliminar a que se refere o parágrafo 2 do presente artigo, comunicará sem demora seus resultados aos Estados antes mencionados, indicará se pretende exercer sua jurisdição. Artigo 7º, parágrafo 1. O Estado parte no território sob a jurisdição do qual o suposto autor de qualquer dos crimes mencionados no artigo 4º foi encontrado, se não o extraditar, obrigar-se-á, nos casos contemplados no artigo 5º, a submeter o caso às suas autoridades competentes para o fim de ser o mesmo processado. 2. As referidas autoridades tomarão sua decisão de acordo com as mesmas normas aplicáveis a qualquer crime de natureza grave, conforme a legislação do referido Estado. Nos casos previstos no parágrafo 2 do artigo 5º, as regras sobre prova para fins de processo e condenação não poderão de modo algum ser menos rigorosas do que as que se aplicarem aos casos previstos no parágrafo 1 do artigo 5º. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa processada por qualquer dos crimes previstos no artigo 4º receberá garantias de tratamento justo em todas as fases do processo. Artigo 8º, parágrafo 1. Os crimes a que se refere o artigo 4º serão considerados como extraditáveis em qualquer tratado de extradição existente entre os Estados partes. Os Estados partes obrigar-se-ão a incluir tais crimes como extraditáveis em todo tratado de extradição que vierem a concluir entre si. 2. Se o Estado parte que condiciona a extradição a existência de tratado de receber um pedido de extradição por parte do outro Estado parte, com o qual não mantém tratado de extradição, poderá considerar a presente convenção com base legal para extradição com respeito a tais crimes. A extradição sujeitar-se-á às outras condições estabelecidas pela lei do Estado que receber a solicitação. 3. Os Estados partes que não condicionam a extradição à existência de um tratado reconhecerão entre si tais crimes como extraditáveis, dentro das condições estabelecidas pela lei do Estado que receber a solicitação. 4. O crime será considerado para o fim de extradição entre os Estados partes como se tivesse ocorrido, não apenas no lugar em que ocorreu, mas também nos territórios dos Estados chamados a estabelecerem sua jurisdição, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 5º. Artigo 9º, parágrafo 1. Os Estados partes prestarão entre si a maior assistência possível em relação aos procedimentos criminais instaurados relativamente a qualquer dos delitos mencionados no artigo 4º, inclusive no que diz respeito ao fornecimento de todos os elementos de prova necessários para o processo que esteja em seu poder. 2. Os Estados partes cumprirão as obrigações decorrentes do parágrafo 1 do presente artigo, conforme quaisquer tratados de assistência judiciária recíproca existentes entre si. Artigo 10, parágrafo 1. Cada Estado parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura sejam plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar
encarregado da aplicação da lei, do pessoal médico, dos funcionários públicos e de quaisquer outras pessoas que possam participar da custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão. 2. Cada Estado parte incluirá a referida proibição nas normas ou instruções relativas aos deveres e funções de tais pessoas. Artigo 11. Cada Estado parte manterá sistematicamente sob exame as instruções, métodos e práticas de interrogatório, bem como as disposições sobre a custódia e o tratamento das pessoas submetidas em qualquer território sob sua jurisdição a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão, com vistas a evitar qualquer caso de tortura. Artigo 12. Cada Estado parte assegurará suas autoridades competentes procederão imediatamente a uma investigação imparcial sempre que houver motivos razoáveis para crer que um ato de tortura tenha sido cometido em qualquer território sob sua jurisdição. Artigo 13. Cada Estado parte assegurará a qualquer pessoa que alegue ter sido submetida à tortura em qualquer território sob sua jurisdição o direito de apresentar queixa perante as autoridades competentes do referido Estado, que procederão imediatamente e com imparcialidade ao exame do seu caso. Serão tomadas medidas para assegurar a proteção do queixoso e das testemunhas contra qualquer maltratamento ou intimação em consequência da queixa apresentada ou de depoimento prestado. Artigo 14, parágrafo 1. Cada Estado parte assegurará em seu sistema jurídico à vítima de um ato de tortura o direito à reparação e a uma indenização justa e adequada, incluídos os meios necessários para a mais completa reabilitação possível. Em caso de morte da vítima, como resultado de um ato de tortura, seus dependentes terão direito à indenização. Parágrafo 2º. O disposto no presente artigo não afetará qualquer direito à indenização que a vítima ou outra pessoa possam ter em decorrência das leis nacionais. Artigo 15. Cada Estado parte assegurará que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser invocada como prova em qualquer processo, salvo contra uma pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. Artigo 16, parágrafo 1º. Cada Estado parte se comprometerá a proibir em qualquer território sob sua jurisdição outros atos que constituam tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que não constituam tortura, tal como definida no artigo 1º, quando tais atos forem cometidos por funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação ou com o seu consentimento ou aquiescência. Aplicação em particular às obrigações mencionadas nos artigos 10, 11, 12 e 13, com a substituição das referências à tortura por referências a outras formas de tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 2. Os dispositivos da presente convenção não serão interpretados de maneira a restringir os dispositivos de qualquer outro instrumento internacional ou lei nacional que proíba os tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, o que se refira à extradição ou expulsão. Parte 2, artigo 17, parágrafo 1. Constituir-se-á um comitê contra a tortura, doravante denominado comitê, que desempenhará as funções descritas adiante. O comitê será composto por 10 peritos de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, os quais exercerão suas funções a título pessoal. Os peritos serão eleitos pelos Estados-partes, levando em conta uma distribuição geográfica equitativa e a utilização da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. Guarde bem, são 10 peritos. Parágrafo 2. Os membros do comitê serão eleitos em votação secreta dentre uma lista de pessoas indicadas pelos Estados-partes. Cada Estado-parte pode indicar uma pessoa dentre os seus nacionais. Os Estados-partes terão presente a utilidade da indicação de pessoas que sejam também membros do Comitê de Direitos Humanos estabelecidos de acordo com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e que estejam dispostas a servir no Comitê contra a Tortura. 3.
Os membros do comitê serão eleitos em reuniões bienais dos Estados-partes, convocadas pelo secretário-geral das Nações Unidas. Nestas reuniões, nas quais o quórum será estabelecido por 2/3 dos Estados-partes, serão eleitos membros do comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. 4. A primeira eleição se realizará no máximo 6 meses após a data de entrada em vigor da presente convenção. Ao menos 4 meses antes da data de cada eleição, o secretário-geral das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados-partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas no prazo de 3 meses. O secretário-geral organizará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim designados, com indicações dos Estados-partes que os tiverem designado, e a comunicará aos Estados-partes. 5. Os membros do comitê serão eleitos para um mandato de 4 anos. Poderão, caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. No entanto, o mandato de 5 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao final de 2 anos, imediatamente após a primeira eleição. O presidente da reunião a que se refere o parágrafo 3º do presente artigo indicará por sorteio os nomes desses 5 membros. 6. Se um membro do comitê vier a falecer, a demitir-se de suas funções ou por outro motivo qualquer não puder cumprir com suas obrigações no comitê, o Estado-parte que apresentou sua candidatura indicará entre seus nacionais outro perito para cumprir o restante de seu mandato, sendo que a referida indicação estará sujeita à aprovação da maioria dos Estados-partes. Considerar-se-á como concedida a referida aprovação a menos que a metade ou mais dos Estados-partes venham a responder negativamente dentro de um prazo de 6 semanas, a contar do momento em que o secretário-geral das Nações Unidas lhe houver comunicado a candidatura proposta. 7. Correrão por conta dos Estados-partes as despesas em que vierem a incorrer os membros do comitê no desempenho de suas funções no referido órgão. Artigo 18, parágrafo 1. O comitê elegerá sua mesa para um período de 2 anos. Os membros da mesa poderão ser reeleitos. 2. O próprio comitê estabelecerá suas regras de procedimento. Estas, contudo, deverão conter, entre outras, as seguintes disposições. A. O quórum será de 6 membros. B. As decisões do comitê serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes. 3. O secretário-geral das Nações Unidas colocará à disposição do comitê o pessoal e os serviços necessários ao desempenho eficaz das funções que lhes são atribuídas em virtude da presente convenção. 4. O secretário-geral das Nações Unidas convocará a primeira reunião do comitê. Após a primeira reunião, o comitê deverá reunir-se em todas as ocasiões previstas em suas regras de procedimento. 5. Os Estados-partes serão responsáveis pelos gastos vinculados à realização das reuniões dos Estados-partes e do comitê, inclusive o reembolso de quaisquer gastos, tais como o de pessoal e de serviço em que incorrerem as Nações Unidas, em conformidade com o parágrafo 3º do presente artigo. Artigo 19, parágrafo 1. Os Estados-partes submeterão ao comitê, por intermédio do secretário-geral das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas por eles adotadas no cumprimento das obrigações assumidas em virtude da presente convenção, dentro de prazo de 1 ano, a contar do início da vigência da presente convenção, no Estado-parte interessado. A partir de então, os Estados-partes deverão apresentar relatórios suplementares a cada 4 anos sobre todas as novas disposições que houverem adotado, bem como outros relatórios que o comitê vier a solicitar. 2. O secretário-geral das Nações Unidas transmitirá os relatórios a todos os Estados-partes. 3. Cada relatório será examinado pelo comitê, que poderá fazer os comentários gerais que julgar oportunos e os transmitirá ao Estado-parte interessado. Este poderá, em resposta ao comitê, comunicar-lhe todas as observações que deseje formular. 4. O comitê poderá, a seu critério, tomar a decisão de incluir qualquer comentário que houver feito de acordo com o que estipula o parágrafo 3º do presente artigo, junto com as observações conexas recebidas do Estado-parte interessado, em seu relatório anual que apresentará em conformidade com o artigo 24. Se assim o solicitar o Estado-parte interessado, o comitê poderá também incluir cópia do relatório apresentado em virtude do parágrafo 1 do presente artigo. Artigo 20, parágrafo 1º.
O comitê, no caso de vir a receber informações fidedignas que lhe pareçam indicar de forma fundamentada que a tortura é a prática sistematicamente no território de um Estado parte, exatamente, o comitê, no caso de vir a receber informações fidedignas que lhe pareçam indicar de forma fundamentada que a tortura é praticada sistematicamente no território de um Estado parte, convidará o Estado parte em questão a cooperar no exame das informações e, nesse sentido, a transmitir ao comitê as observações que julgar pertinentes. 2. Levando em consideração todas as observações que houver apresentado o Estado parte interessado, bem como quaisquer outras informações pertinentes de que ele expuser, o comitê poderá, se lhe parecer justificável, designar um ou vários de seus membros para que procedam a uma investigação confidencial e informem urgentemente o comitê. 3. No caso de realizar-se uma investigação nos termos do parágrafo 2º do presente artigo, o comitê procurará obter a colaboração do Estado parte interessado. Com a concordância do Estado parte em questão, a investigação poderá incluir uma visita a seu território. 4. Depois de haver examinado as conclusões apresentadas por um ou vários de seus membros, nos termos do parágrafo 2º do presente artigo, o comitê as transmitirá ao Estado parte interessado junto com as observações ou sugestões que considerará pertinentes em vista da situação. 5. Todos os trabalhos do comitê a que se faz referência nos parágrafos 1 ao 4 do presente artigo serão confidenciais em todas as etapas dos referidos trabalhos. Procurar-se-á obter a cooperação do Estado parte quando estiverem concluídos os trabalhos relacionados com uma investigação realizada de acordo com o parágrafo 2. O comitê poderá, após celebrar consultas com o Estado parte interessado, tomar a decisão de incluir um resumo dos resultados da investigação em seu relatório anual, que apresentará em conformidade com o artigo 24. Artigo 21, parágrafo 1. Com base no presente artigo, todo Estado parte da presente convenção poderá declarar a qualquer momento que reconhece a competência dos comitês para receber e examinar as comunicações em que um Estado parte alegue que outro Estado parte não vem cumprindo as obrigações que lhe impõe a Convenção. As referidas comunicações só serão recebidas e examinadas nos termos do presente artigo, no caso de serem apresentadas por um Estado parte que houver feito uma declaração em que reconheça, com relação a si próprio, a competência do comitê. O comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado parte que não houver feito uma declaração dessa natureza. As comunicações recebidas em virtude do presente artigo estarão sujeitas ao procedimento que segue. A. Se um Estado parte considerar que outro Estado parte não vem cumprindo as disposições da presente convenção, poderá, mediante comunicação escrita, levar a questão ao conhecimento deste Estado parte, dentro de um prazo de 3 meses a contar da data do recebimento da comunicação. O Estado destinatário fornecerá ao Estado que enviou a comunicação, explicações ou quaisquer outras declarações por escrito que esclareçam a questão, às quais deverão fazer referência até onde seja possível e pertinente aos procedimentos nacionais e aos recursos jurídicos adotados em trâmite ou disponíveis sobre a questão. B. Se dentro de um prazo de 6 meses, a contar da data do recebimento da comunicação original pelo Estado destinatário, a questão não estiver dirimida satisfatoriamente para ambos os Estados partes interessados, tanto um como o outro terão o direito de submetê-la ao comitê, mediante notificação endereçada ao comitê ou a outro Estado interessado. C. O comitê tratará de todas as questões que se lhe submetam em virtude do presente artigo, somente após ter se assegurado de que todos os recursos jurídicos internos disponíveis tenham sido utilizados e esgotados em consonância com os princípios do direito internacional, geralmente reconhecidos. Não se aplicará esta regra quando a aplicação dos mencionados recursos se prolongar injustificadamente ou quando não for provável que a aplicação de tais recursos venha a melhorar realmente a situação da pessoa que seja vítima de violação da presente convenção. D. O comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinando as comunicações previstas no presente artigo. E, sem prejuízo das disposições da linha C,
O comitê colocará seus bons ofícios à disposição dos estados partes interessados no intuito de se alcançar uma solução amistosa para a questão, baseada no respeito às obrigações estabelecidas na presente convenção, com vistas a atingir esse objetivo. O comitê poderá constituir, se julgar conveniente, uma comissão de conciliação ad hoc. F. Em todas as questões que lhe submetam em virtude do presente artigo, o comitê poderá solicitar aos estados partes interessados a que se faz referência na linha B que lhe forneçam quaisquer informações pertinentes. G. Os estados partes interessados a que se faz referência na linha B terão o direito de fazer-se representar quando as questões forem examinadas no comitê e de apresentar suas observações verbalmente e ou por escrito. H. O comitê, dentro dos 12 meses seguintes à data de recebimento de notificação mencionada na linha B, apresentará relatório em que, se houver sido alcançada uma solução nos termos da linha E, o comitê restringir-se-á em seu relatório a uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada. 2. Se não houver sido alcançada solução alguma nos termos da linha E, o comitê restringir-se-á em seu relatório a uma breve exposição dos fatos. Serão anexados ao relatório o texto das observações escritas e as atas das observações orais apresentadas pelos estados partes interessados. Para cada questão, o relatório será encaminhado aos estados partes interessados. 2. As disposições do presente artigo entrarão em vigor a partir do momento em que 5 estados partes da presente convenção houverem feito as declarações mencionadas no parágrafo 1 deste artigo. As referidas declarações serão depositadas pelos estados partes junto ao secretário-geral das Nações Unidas, que enviará cópia das mesmas aos demais estados partes. Toda declaração poderá ser retirada a qualquer momento mediante notificação endereçada ao secretário-geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame de quaisquer questões que constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos termos deste artigo. Em virtude do presente artigo, não se receberá qualquer nova comunicação de um estado parte, uma vez que o secretário-geral haja recebido a notificação sobre a retirada da declaração, a menos que o estado parte interessado haja feito uma nova declaração. Artigo 22, parágrafo 1. Todo estado parte da presente convenção poderá, em virtude do presente artigo, declarar a qualquer momento que reconhece a competência do comitê para receber e examinar as comunicações enviadas por pessoas sob sua jurisdição ou em nome delas, que aleguem ser vítimas de violação por um estado parte das disposições da convenção. O comitê não receberá comunicação alguma relativa a um estado parte que não houver feito declaração dessa natureza. 2. O comitê considerará inadmissível qualquer comunicação recebida em conformidade com o presente artigo que seja anônima ou que, a seu juízo, constitua abuso do direito de apresentar as referidas comunicações ou que seja incompatível com as disposições da presente convenção. 3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2, o comitê levará todas as comunicações apresentadas em conformidade com este artigo ao conhecimento do estado parte da presente convenção, que houver feito uma declaração nos termos do parágrafo 1 e sobre o qual se alegue ter violado qualquer disposição da convenção. Dentro dos 6 meses seguintes, o estado destinatário submeterá ao comitê as explicações ou declarações por escrito que elucidem a questão e, se for o caso, indiquem o recurso jurídico adotado pelo estado em questão. 4. O comitê examinará as comunicações recebidas em conformidade com o presente artigo à luz de todas as informações a ele submetidas pela pessoa interessada ou em nome dela e pelo estado parte interessado. 5. O comitê não examinará comunicação alguma de uma pessoa nos termos do presente artigo sem que se haja assegurado de que a mesma questão não foi nem está sendo examinada perante uma outra instância intencional de investigação ou solução. Exatamente, a mesma questão não foi nem está sendo examinada perante uma outra instância internacional de investigação ou solução. E B, a pessoa em questão esgotou todos os recursos jurídicos internos disponíveis. Não se aplicará esta regra quando a aplicação dos mencionados recursos se prolongar injustificadamente ou quando não for provável que a aplicação de tais recursos
venha melhorar realmente a situação da pessoa que seja vítima de violação da presente convenção. 6. O comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinado as comunicações previstas no presente artigo. 7. O comitê comunicará seu parecer ao Estado parte e à pessoa em questão. 8. As disposições do presente artigo entrarão em vigor a partir do momento em que 5 Estado-partes da presente convenção houverem feito as declarações mencionadas no parágrafo 1 deste artigo. As referidas declarações serão depositadas pelos Estados-partes junto ao secretário-geral das Nações Unidas, que enviará cópia das mesmas aos demais Estados-partes. Toda declaração poderá ser retirada a qualquer momento mediante notificação endereçada ao secretário-geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame de quaisquer questões que constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos termos deste artigo. Em virtude do presente artigo, não se receberá nova comunicação de uma pessoa ou em nome dela, uma vez que o secretário-geral haja recebido a notificação sobre retirada da declaração, a menos que o Estado-parte interessado haja feito uma nova declaração. Artigo 23. Os membros do comitê e os membros das comissões de conciliação ad hoc, designados nos termos da linha E do parágrafo 1 e do artigo 21, terão direito às facilidades, privilégios e imunidades que se concedem aos peritos no desempenho de missões para a Organização das Nações Unidas, em conformidade com as seções pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. Exatamente, imunidades das Nações Unidas, e você já sabe, são 10 peritos. Logo no começo acabamos de ver, ao todo são 10 peritos. Artigo 24. O comitê apresentará, em virtude da presente convenção, um relatório anula sobre suas atividades aos Estados-partes e à Assembleia Geral das Nações Unidas. Guarde bem, o comitê apresentará, em virtude da presente convenção, um relatório anula sobre suas atividades aos Estados-partes e à Assembleia Geral das Nações Unidas. Parte 3, artigo 25, parágrafo 1º. A presente convenção está aberta à assinatura de todos os Estados. Parágrafo 2º. A presente convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Artigo 26. A presente convenção está aberta à adesão de todos os Estados. Far-se-á adesão mediante depósito do instrumento de adesão junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Artigo 27, parágrafo 1º. A presente convenção entrará em vigor no 30º dia a contar da data em que o 20º instrumento de ratificação ou adesão houver sido depositado junto ao secretário-geral das Nações Unidas. 2. Para os Estados que vierem a ratificar a presente convenção ou a ela aderir, após o depósito do 20º instrumento de ratificação ou adesão, a convenção entrará em vigor no 30º dia, a contar da data em que o Estado em questão houver depositado seu instrumento de ratificação ou adesão. Artigo 28, parágrafo 1. Cada Estado-parte poderá declarar por ocasião da assinatura ou da ratificação da presente convenção ou da adesão a ela, que não reconhece a competência do comitê, quando ao disposto no artigo 20. 2. Todo Estado-parte da presente convenção que houver formulado uma reserva em conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo, poderá a qualquer momento tornar sem efeito essa reserva, mediante notificação endereçada ao secretário-geral das Nações Unidas. Artigo 29, parágrafo 1. Todo Estado-parte da presente convenção poderá propor uma emenda e depositá-la junto ao secretário-geral das Nações Unidas. O secretário-geral comunicará a proposta de emenda aos Estados-partes, pedindo-lhes que o notifiquem, se desejam que se convoque uma conferência dos Estados-partes destinada a examinar a proposta e submetê-la à votação, se dentro dos 4 meses seguintes à data da referida comunicação, pelos mesmos 1/3 dos Estados-partes se manifestar a favor da referida convocação, o secretário-geral convocará uma conferência sobre os auspícios das Nações Unidas. Toda emenda adotada pela maioria dos Estados-partes presentes e votantes na conferência será submetida pelo secretário-geral à aceitação de todos os Estados-partes. Parágrafo 2º. Toda emenda adotada nos termos das disposições do parágrafo 1 do presente artigo entrará em vigor assim que 2/3 dos Estados-partes da presente convenção houverem notificado o secretário-geral das Nações Unidas de que a aceitaram em consonância com os procedimentos previstos por suas respectivas constituições. 3.
quando entrarem em vigor, as emendas serão obrigatórias para todos os Estados-partes que as tenham aceito, ao passo que os demais Estados-partes permanecem obrigados pelas disposições da Convenção e pelas emendas anteriores por eles aceitas. Artigo 30, parágrafo 1. As controvérsias entre dois ou mais Estados-partes com relação à interpretação ou aplicação da presente Convenção que não puderem ser dirimidas por meio da negociação serão, a pedido de um deles, submetidas à arbitragem. Se durante os 6 meses seguintes à data do pedido de arbitragem as partes não lograrem pôr-se de acordo quanto aos termos do compromisso de arbitragem, qualquer das partes poderá submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça, mediante solicitação feita em conformidade com o Estatuto da Corte. 2. Cada Estado poderá, por ocasião da assinatura ou da ratificação da presente Convenção, declarar que não se considera obrigado pelo parágrafo 1 deste artigo. Os demais Estados-partes não estarão obrigados pelo referido parágrafo com relação a qualquer Estado-parte que houver formulado reserva dessa natureza. 3. Todo Estado-parte que houver formulado reserva nos termos do parágrafo 2 do presente artigo poderá retirá-la a qualquer momento mediante notificação endereçada ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Artigo 31, parágrafo 1. Todo Estado-parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação por escrito endereçada ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia produzirá efeitos 1 ano depois da data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral. 2. A referida denúncia não eximirá o Estado-parte das obrigações que lhe impõe a presente Convenção relativamente a qualquer ação ou omissão ocorrida antes da data em que a denúncia venha a produzir efeitos. A denúncia não acarretará tampouco a suspensão do exame de quaisquer questões que o comitê já começara a examinar antes da data em que a denúncia veio a produzir efeitos. 3. A partir da data em que vier a produzir efeitos a denúncia de um Estado-parte, o comitê não dará início ao exame de qualquer nova questão referente ao Estado em apreço. Artigo 32. O secretário-geral das Nações Unidas comunicará a todos os Estados-membros das Nações Unidas e a todos os Estados que assinaram a presente Convenção ou a ela aderiram a as assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com os artigos 25 e 26b. A data de entrada em vigor da Convenção nos termos do artigo 27 e a data de entrada em vigor de quaisquer emendas nos termos do artigo 29. C. As denúncias recebidas em conformidade com o artigo 31. Artigo 33, nosso último artigo da presente Convenção, diz o seguinte. 1. A presente Convenção, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, será depositada junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 2. O Secretário-Geral das Nações Unidas encaminhará cópias autenticadas da presente Convenção a todos os Estados. Vamos resolver agora as nossas questões, mas antes, inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, força e honra. Como cai em prova a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes? Vamos resolver agora 17 questões da banca SES por Sebrasp e depois 20 questões de outras bancas. Questão 1, ano 2022, caiu para delegado de Polícia do Espírito Santo. Considerando a interpretação doutrinária da Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, decreto número 40 de 1991, assinala a opção correta. Aqui, para ganhar tempo, você dá uma pausa no vídeo e tenta responder, mas a alternativa correta é a alternativa A, que diz o seguinte: a Convenção em apreço prevê 4 elementos definidores do conceito de tortura: natureza do ato, dolo do torturador, finalidade e envolvimento direto ou indireto de um agente público. Decore: a Convenção em apreço prevê 4 elementos definidores do conceito de tortura: natureza do ato, dolo do torturador, finalidade e envolvimento direto ou indireto de um agente público. Vamos ver agora a nossa questão 2, caiu aí para defensor público ano 2022. Você já sabe, dá uma pausa no vídeo e tenta responder a questão. Diz o seguinte: considerando o sistema de proteção dos direitos humanos da ONU, assinar a opção correta. Aqui, alternativa correta, alternativa B, que diz o seguinte: a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes é o único tratamento do sistema convencional da ONU
que possui 2 órgãos de monitoramento, sendo um deles especificamente destinado a fiscalizar os estabelecimentos penais, como forma, por exemplo, de prevenir tratamentos degradantes. Vamos ver agora a nossa questão 3, caiu para defensor público ano 2022. Diz o seguinte: acerca de aspectos diversos relacionados ao crime de tortura e a prevenção e combate a esse crime no Brasil, assinar a opção correta. Nesse sentido, considere que a expressão protocolo facultativo, sempre que empregada, se refere ao protocolo facultativo, a Convenção da ONU contra a tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos ou degradantes. Você já sabe, dá uma pausa no vídeo, tenta responder aqui para ganhar tempo. Alternativa D, a correta. A tortura é um crime de oportunidade e pressupõe uma certeza de impunidade. Então você já sabe, aqui pela sua experiência e pela sua atuação e já atuância aí de conhecimento no mundo do direito, daria para matar a questão, porque diz que a tortura é um crime de oportunidade e pressupõe uma certeza de impunidade. Vamos ver agora a questão 4, promotor de justiça, diz o seguinte: de acordo com a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes e seu protocolo facultativo, bem como a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, assinar a opção correta. Dê uma pausa e tente responder aqui para ganhar tempo. Alternativa correta, alternativa A, que diz o seguinte: as técnicas de tortura invisível, não reconhecidas como uma forma da prática de tortura no célebre caso irlandês, tem previsão em ambas as convenções mencionadas, Sistema Universal e Sistema Interamericano. Também mais uma questão pelo seu conhecimento de vida e de mundo e nos estudos do direito, você mataria a questão. Questão 5, ano 2019, auditor de controle externo, acerca da Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos, degradantes e de suas disposições, julga os itens que se seguem. Você pode dar uma pausa no vídeo, exatamente, e tentar responder. Mas o item 1 diz o seguinte: a referida convenção entrou em vigor no Brasil alguns anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. E aí, certo ou errado? Você já sabe, né? Então vamos de certo. 2. Essa convenção não se opõe à utilização excepcional de tortura em caso de ameaça, ou estado de guerra, instabilidade política interna, atos comprovados de terrorismo, ou uso de armas de destruição em massa. E aí, você vai de certo ou errado? A 2, né? Brincadeira, errado. 3. Policiais e outros encarregados de custódia, interrogatório ou tratamento de pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão, que eventualmente participarem de treinamento sobre a proibição de aplicar tortura, receberão incentivos salariais como forma de ampliar a divulgação da referida convenção no território nacional. Aqui forçou, né? Aqui forçou. Então só restou, ou seja, a 1 e a 4, exatamente. Olha aí, a 4 diz que a referida convenção prevê que cada Estado parte assegurará à vítima de ato de tortura o direito à reparação justa e adequada dos seus danos sofridos, incluídos os meios necessários para a mais completa reabilitação possível. Em caso de morte da vítima, como resultado de ato de tortura, seus dependentes terão direito à indenização. Estou um pouco rápido porque você já sabe, o objetivo aqui é revisar para você gabaritar. Questão 6, defensor público, ano 2015, diz o seguinte: a tortura é um crime que viola o direito internacional, porém, em circunstâncias excepcionais, como em casos de segurança nacional, se comprovada a grave ameaça à segurança pública, pode ser exercida com limites. E aí, será que pode? Tá ali atos terroristas, o terrorismo colocou a bomba ali, vai explodir todo mundo, e aí, pode pegar ele? Dar aquele trabalho no menino? Não, né? Você já sabe. A tortura é vedada em qualquer caso. Então, questão errada, porque diz aqui a questão: a tortura é um crime que viola o direito internacional. Beleza. Porém, em circunstâncias excepcionais, como em caso de segurança nacional, se comprovada grave ameaça à segurança pública, pode ser exercida com limites. Totalmente errado. Guarde bem o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, princípio da dignidade da pessoa humana. Coloque na sua discursiva, você vai gabaritar. Olha aí, questão 7, defensor público. Eita, historinha, tamanho do trem. Diz o seguinte: no ano de 1993, João foi preso no Brasil durante uma manifestação popular motivada por reivindicações diversas. Na delegacia policial
sofreu maus tratos por parte dos policiais e foi encarcerado na condição de preso provisório. Durante o período de encarceramento, ele foi torturado e submetido a abuso sexual por algumas autoridades policiais para que informasse quem eram os líderes daquele movimento. Informação essa não conhecida por João. No julgamento pela participação na manifestação, o tempo de sua condenação foi inferior ao tempo que ele já havia cumprido como preso provisório. Logo após sua libertação, João aceitou o convite de uma organização não governamental francesa para residir em país. Obteve cidadania francesa e passou a visitar o Brasil eventualmente para relatar essa experiência. Em uma dessas visitas, em 2001, ele identificou e localizou um de seus torturadores. Nesse mesmo ano, por intermédio de um conhecido, já que não tinha condições financeiras para custear os honorários de um advogado, João ingressou com um pedido judicial em que requereu indenização contra a unidade federativa onde foi preso em razão dos danos decorrentes da tortura e dos maus tratos sofridos no período de encarceramento. Esse processo ainda não foi julgado e encontra-se atualmente na primeira instância. João procura a defensoria para passar a representá-lo. A respeito da situação hipotética, julgue o item a seguir. O responsável por ter presidido e torturado João deverá pessoalmente pagar a indenização por danos morais. E, meu guerreiro, uma historinha tamanho do trem, exatamente para você dizer que está certo ou errado. O responsável por ter prendido e torturado João deverá pessoalmente pagar indenização por danos morais. Aqui você já sabe, né? Teoria objetiva do Estado, meu guerreiro e minha guerreira. Então, ou seja, é o Estado que responde. Olha aí, questão 8º, mesma historinha. Exatamente aqui, meu guerreiro e minha guerreira. A nossa questão 8º é a mesma historinha, mas a assertiva diz o seguinte. É correto afirmar que a cidadania francesa de João e o fato de ele não residir mais no Brasil justificam a improcedência da ação por ele proposta? Aqui você já sabe, né? Questão errada, dizer que é correto afirmar que a cidadania francesa de João e o fato de ele não residir mais no Brasil justifica a improcedência da ação por ele proposta, totalmente errado. Vamos à nossa questão 9, mesma historinha, diz o seguinte. É correto afirmar que já havia, em 1993, um entendimento na comunidade internacional a respeito da gravidade das práticas de maus tratos e tortura. Ainda que o crime não fosse tipificado no Brasil, havia o consenso global de que nenhum cidadão poderia ser submetido à tortura em nenhuma circunstância. Aqui, exatamente, está corretíssimo. Questão 10, mesma historinha, diz o seguinte. No processo judicial em curso, João tem direito a receber indenização pelos maus tratos e pela tortura sofridos, caso seja possível comprová-los. Aqui você já sabe, né? Questão certíssimo, meu guerreiro Miguel. A historinha é grande, mas a questão veio fácil, né? A historinha é grande, mas a questão veio fácil. Fácil porque você está estudando e você acabou de ver aí a lei, mas também você está gabaritando. Questão 11, 2013, promotor de justiça diz o seguinte. No que concerne à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, assinala a opção correta. Você já sabe, dá uma pausa no vídeo, lê as assertivas e tenta marcar a correta. Aqui para ganhar tempo, a alternativa correta, a alternativa A que diz: de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o indivíduo no exercício dos direitos e liberdades sujeita-se apenas às limitações determinadas pela lei, desde que não os exerça contrariamente aos propósitos e princípios da ONU, meu guerreiro e minha guerreira. Já a alternativa B que diz aqui, para os fins da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos, degradantes, o termo tortura designa o ato de infligir intencionalmente a alguém sofrimento físico agudo, a fim de dela obter confissão, ainda que tal sofrimento seja consequência única de sanção legítima. Brincadeira, né? Dizer que seja aqui consequência única de sanção legítima, até a garganta sofreu agora, meu guerreiro Megueira. Você se lembra aí do nosso artigo 1º, traduzindo o conceito de tortura. Dizer aqui, consequência única de sanção legítima, até a garganta agora sofreu, viu? Olha aí, questão 12, ano 2013, juiz auditor substituto diz o seguinte, com base na Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, assinar a opção correta. Você já sabe, dá uma pausa no vídeo, tenta responder aqui para ganhar tempo, alternativa correta, alternativa D que diz: a qualidade especial do agente é essencial
para a configuração do crime de tortura. Exatamente, a qualidade especial do agente é essencial para a configuração do crime de tortura. Questão 13, defensor público diz o seguinte: assinala a opção correta acerca da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Você já sabe, dá aquela pausa no vídeo e tenta responder. Aqui para a tempo tem uma alternativa correta, a alternativa aí que diz: quando o Estado parte reconhecer a competência do Comitê contra a Tortura para receber e processar petições individuais, devem ser sempre consideradas inadmissíveis as petições apócrifas. Essa aqui é difícil, né? Porque diz aqui: quando o Estado parte reconhecer a competência do Comitê contra a Tortura para receber e processar petições individuais, devem ser sempre consideradas inadmissíveis as petições apócrifas. A gente vê aqui devem, sempre, dá vontade de marcar errado, mas aqui está certo. Olha aí, questão 14, caiu aí para inspetor da Polícia Civil do Ceará. Acabei de fazer a prova de delegado, já estava treinando para o TAF aqui no meu santuário, mas infelizmente perdi 7 questões de 11 anuladas. Ganhei 4, perdi 11, a minha nota de vez de subir desceu para 71. Então vamos agora. Diz o seguinte: tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos são infligidos à pessoa a fim de se obter informações ou confissões, ainda que tais dores ou sofrimentos sejam consequências unicamente de sanções legítimas. Ei, meu guerreiro, brincadeira, né? Errado, né? Dizer que tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos são infligidos à pessoa a fim de obter informações ou confissões, ainda que tais dores ou sofrimentos sejam consequências unicamente de sanções legítimas, aqui forçou unicamente errado. Questão 15, inspetor de polícia 2012. Nenhum país procederá à expulsão, devolução ou extradição de pessoa para outro estado quando houver razões substanciais para crer que essa pessoa corre perigo de ali ser submetida à tortura. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Será que é nenhum país? Exatamente. Está aqui dizendo que nenhum país procederá à expulsão, devolução ou extradição de pessoa para outro estado quando houver razões substanciais para crer que essa pessoa corre perigo de ali ser submetida à tortura. Certíssimo, é nenhum mesmo, viu? Vamos agora à nossa questão 16, ano 2011. Nenhum país procederá à expulsão, devolução ou extradição de pessoa para outro estado quando houver razões substanciais para crer que essa pessoa corre perigo de ali ser submetida à tortura. Repetiu, mas revisamos aqui. 17, tortura. Ano 2011, tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos são infligidos à pessoa a fim de se obter informações ou confissões, ainda que tais dores ou sofrimentos sejam consequências unicamente de ações legítimas. Aqui forçou, né, meu guerreiro? Totalmente errado. Vamos ver agora 20 questões de outras bancas, várias questões de delegado de polícia, mas antes, inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Vem com Robson Concursos, fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Ano 2024 caiu para delegado de polícia de Santa Catarina, banca FGV. Em fevereiro do ano corrente, integrantes da milícia Alfa mataram a tiros 3 integrantes de organização para o tráfico de drogas Beta. João, morador da rua na qual ocorreu o fato criminoso, é a única testemunha ocular do crime. Suspeitando que João poderia reconhecer os autores do crime, o chefe da milícia Alfa, junto com seus capangas, o intercepta na rua e o leva para um galpão abandonado, onde iniciam intensos atos de tortura, com ameaças de morte de familiares e sofrimento físico. Após ser liberado pelos criminosos, João, atordoado e cabaleante, é abordado por integrantes da Polícia Militar sob a alegação de se encontrar em atitude suspeita. A vítima não explicou sua situação por medo de ser morto pela milícia, caso delatasse seus torturadores. Os policiais militares iniciaram então um interrogatório subreptício dentro da viatura da corporação em uma escalada de agressividade e intenso sofrimento que culminou em atos de abusos de autoridade, uso de algemas, ameaças de prisão e de morte. Nesse contexto, exclusivamente com base na Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos, degradantes, é possível afirmar, quanto ao sofrimento de João, que a linha A milícia Alfa e os policiais militares praticaram tortura. B. A milícia Alfa e os policiais militares não praticaram tortura. Aqui forçou, né? C. A milícia Alfa não praticou tortura e os policiais militares praticaram tortura. D. A milícia Alfa praticou tortura
e os policiais militares não praticaram tortura? E a milícia alfa e os policiais militares praticaram tortura e abuso de autoridade? Aqui, meu guerreiro, minha guerreira, questão linda, exatamente C. A milícia alfa não praticou tortura e os policiais militares praticaram tortura. Guarde bem, exatamente, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, questão 2. Banquiades diz o seguinte: segundo a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes de 1984, em nenhum caso podem ser invocadas circunstâncias excepcionais, como ameaça ou estado de guerra, de instabilidade política interna ou qualquer outra emergência política, como justificativa para a tortura. Aqui ficou fácil, né? Certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, ano 2023 saiu para inspetor de polícia da VUNESP PC São Paulo, diz o seguinte: considere que José é servidor público, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e foi convidado a participar na condição de instrutor do curso de formação dos aprovados no concurso para provimento do cargo de investigador de polícia. O objetivo da explanação será expor aspectos gerais sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. Com base nessa situação hipotética, José poderá explicar de forma correta que... Dê uma pausa e tente responder. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, questão 3, alternativa B, que diz: não são considerados como tortura os atos praticados de forma culposa e que tenham resultado na obtenção de informações. Exatamente, tortura, ato doloso. Vamos ver agora, questão 4, Banca IDECAN 2022, médico perito. Um policial virou réu por tortura a cada 10 dias nos últimos 5 anos no Brasil. Um policial virou réu por tortura a cada 10 dias nos últimos 5 anos no Brasil. Prática é alvo de ações judiciais em 24 estados no Distrito Federal. Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo registram o maior número de casos. Sobre o tema explorado da manchete de jornal, assinale o que for correto. Dê uma pausa e tente responder. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, para ganhar tempo, exatamente, tem a historinha aqui da questão 4. A alternativa correta é a alternativa D, que diz o seguinte: ao se utilizar um protocolo internacional como o de Istambul, o que importa fazer para confirmar a veracidade de um relato de tortura é a avaliação geral de todas as lesões e não a correspondência de cada lesão com determinada forma de tortura em particular. Questão 5, ano 2022, delegado de polícias da PC Goiás diz o seguinte: o decreto federal número 40 de 15 de fevereiro de 1991 promulga a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, com base no referido documento na Constituição Federal Brasileira de 1988, assinar a alternativa correta. Você já sabe, você dá aquela pausa no vídeo e tenta responder, meu guerreiro e minha guerreira. Mas aqui, para ganhar tempo, a alternativa correta, a alternativa C, exatamente, que diz o seguinte: todos os atos de tortura devem ser considerados segundo a legislação penal. Exatamente, todos os atos de tortura devem ser considerados crimes segundo a legislação penal. É todos, Robson, exatamente, todos os atos de tortura devem ser considerados crimes segundo a legislação penal, cabendo a cada um dos estados partes assegurar o cumprimento dessa medida. O mesmo aplicar-se-á a tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura. Tenho certeza que essa questão, pelo seu conhecimento já de mundo, de estudo, do direito, você mataria a questão mesmo sem ter estudado essa convenção, porque diz: todos os atos de tortura devem ser considerados crimes segundo a sua legislação penal, cabendo a cada um dos estados partes assegurar o cumprimento dessa medida, ou mesmo aplicar-se-á a tentativa de tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura. Questão 6, agente de segurança penitenciária, em 2022, Banca FGV diz o seguinte: acerca da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, decreto número 40 de 1991, assinale os itens abaixo. 1. Cada estado parte assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura sejam plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar encarregado da aplicação da lei, do pessoal médico, dos funcionários públicos e de quaisquer outras pessoas que possam participar da custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão. Então você já sabe, né? Tá bonito, meu guerreiro e minha guerreira, esse item 1, então eu vou de certo.
2. Cada Estado parte assegurará que nenhuma declaração que se demonstre ter sido prestada como resultado de tortura possa ser invocada como prova em qualquer processo, nem mesmo contra uma pessoa acusada de tortura, como prova de que a declaração foi prestada a que forçou, né? Porque se a pessoa, meu guerreiro e minha guerreira, passou pela tortura, pode sim. 3. Qualquer pessoa detida suspeita de ter cometido crime de tortura terá asseguradas facilidades para comunicar-se imediatamente com o representante mais próximo do estado de que é nacional ou, se for apátrida, com o representante do estado de residência habitual. Aqui ficou linda, né, meu guerreiro e minha guerreira? Essa é a questão 3. Bizudo e Robson Concursos, que já estudou várias questões. A parte inicial da convenção é a mais estratégica. Eu li ela toda estratégica para você ver como ela é. Eu recomendo a primeira vez você ver a estrutura da leitura estratégica dela toda, mas na sua revisão reta final, sua parte principal e as questões já é suficiente para você ir para a prova bastante gabaritado. Então, qualquer pessoa detida suspeita de ter cometido crime de tortura terá asseguradas facilidades para comunicar-se imediatamente com o representante mais próximo do estado de que é nacional ou, se for apátrida, com o representante do estado de residência habitual. Questão 7, delegado de polícia, 2022, CESP, exatamente. Já resolvemos essa questão, mas custa nada, né? Custa nada aqui, meu guerreiro, revisar ela de novo, você dá aquela pausa no vídeo e tenta responder, mas você já sabe, alternativa A. A convenção em apreço prevê 4 elementos definidores do conceito de tortura: natureza do ato, dolo do torturador, finalidade e envolvimento direto ou indireto de um agente público. Então, artigo 1º na veia, que traz o conceito de tortura, que diz que a convenção em apreço prevê 4 elementos definidores do conceito de tortura: natureza do ato, dolo do torturador, finalidade e envolvimento direto ou indireto de um agente público. Revisão de novo aí. VUNESP, investigador de polícia, questão 8, ano 2022, diz o seguinte: assina a alternativa que está de acordo com a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Você já sabe, né? Dá aquela pausa no vídeo e tenta responder. Mas a questão 8 aqui é a alternativa D, que diz que o Comitê contra a Tortura será composto por 10 peritos de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, os quais exercerão suas funções a título pessoal. Eu disse, decore os 10 peritos. Não resolvi essa questão antes, mas pela experiência já de estudo, quando tem números, meu guerreiro e minha guerreira, dependendo da banca, cai. Então, o Comitê contra a Tortura será composto por 10 peritos de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, os quais exercerão suas funções a título pessoal. Vibração total. Questão 9, defensor público, banca FCC, ano 2022, diz o seguinte: o funcionamento do Comitê contra a Tortura, CAT, foi expressamente estabelecido pela primeira vez. Dê aquela pausa e tente responder. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, ficou fácil, né? Na Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Então você já sabe, o funcionamento do Comitê contra a Tortura, CAT, foi expressamente estabelecido pela primeira vez na Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Questão 10, delegado de Polícia Civil do Amazonas, banca FGV, ano 2022, diz o seguinte: determinado agente público, ao interpretar a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, afirmou que a sua organicidade interna impedia sua interpretação fragmentada, permeada por normas do direito interno. A partir dessa premissa, concluiu que a legislação nacional, quando veicula comandos de contornos mais amplos, deve ser pretérita, já que a combinatória de normas, ainda que mais favorável à pessoa humana, romperia com o equilíbrio do sistema e conduziria a resultados absurdos. É correto afirmar que a conclusão do agente público, você dá aquela pausa no vídeo, meu guerreiro, minha guerreira, e tenta responder a questão. Aqui, questão 10, alternativa B, está incorreta, sendo expressamente rechaçada pela convenção. Mais uma questão aí, pelo seu conhecimento de mundo, de estudo, gabaritando o direito, você marcaria e mataria assertiva. Questão 11, defensor público substituto Sebrasp, exatamente, ano 2022, diz o seguinte: considerando o sistema de proteção dos direitos humanos da ONU, assinale a opção correta. Você já sabe, dá aquela pausa no vídeo e tenta responder. Aqui, para ganhar tempo, alternativa correta, alternativa B, que diz o seguinte:
A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes é o único tratado do sistema convencional da ONU que possui 2 órgãos de monitoramento, sendo um deles especificamente destinado a fiscalizar os estabelecimentos penais como forma, por exemplo, de prevenir tratamentos degradantes. Exatamente, meu guerreiro e minha guerreira, questão certíssima. Questão 12, olha aí, Sebrasp, Defensor Público, ano 2022. Você dá aquela pausa no vídeo, resolvemos essa questão exatamente nas questões do Sebrasp, mas aqui você dá aquela pausa no vídeo e tenta responder. Mas aqui a alternativa D, a tortura é um crime de oportunidades e pressupõe uma certeza de impunidade. Guardou, decorou, a tortura é um crime de oportunidade e pressupõe uma certeza de impunidade. Vamos aí, questão 13, Sebrasp, promotor, exatamente. Resolvemos ela, mas custa nada. Para gabaritar aqui, dê aquela pausa no vídeo, mas a alternativa A é a alternativa correta, que diz o seguinte: as técnicas de tortura invisível, não reconhecidas como uma forma da prática de tortura no célebre caso irlandês, tem previsão em ambas as convenções mencionadas, Sistema Universal e Sistema Interamericanos. Exatamente, em ambas as convenções mencionadas. Quais são? Sistema Universal e Sistema Interamericano. Banca FGV, ano 2022, Defensor Público Substituto, diz o seguinte: a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 40/91. Tal convenção prevê que cada Estado-parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial e de outras natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. De acordo com a Constituição da República de 1988, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a mencionada convenção possui, meu guerreiro. Acredito que já resolvemos essa questão, mas custa nada aqui, você dá aquela pausa e tenta responder. A alternativa D é a correta, que diz o seguinte: norma supralegal, sendo certo que uma das formas atuais de combate à tortura é a adoção da audiência de custódia, que fundamenta-se em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Eu já tinha resolvido essa questão, mas não tinha gravado. Então você já sabe, de acordo com a Constituição da República de 1988 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a mencionada convenção possui estados, ou seja, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 40, de 15 de fevereiro de 1991, olha aqui, linda questão para revisão, meu guerreiro e minha guerreira. Norma supralegal, sendo certo que uma das formas atuais de combate à tortura é a adoção da audiência de custódia, que fundamenta-se em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Então, ou seja, tanto a Convenção contra a Tortura e o Pacto São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos traduz norma supralegal, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente. Agora, se for tratados ou de direitos humanos aprovados, 2 casas, 3/5 dos votos, meu guerreiro e minha guerreira, equivale às emendas constitucionais. Exatamente, tratados ou convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados em 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos votos, equivalem às emendas constitucionais, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente. Se não for nesse quórum, norma supralegal está lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Então, essa Convenção contra a Tortura é uma norma supralegal, sendo certo que uma das formas atuais de combate à tortura é a adoção da audiência de custódia, que fundamenta-se em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como o Pacto São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Decore exatamente essa frase e você coloca na sua discursiva para você gabaritar. Questão 15, médico legista, Banca Furmark, ano 2021, diz o seguinte: sobre o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, é correto afirmar. Você já sabe, né? Você já sabe. Questão 15, você dá aquela pausa no vídeo e tenta responder. Aqui, para ganhar tempo, a alternativa A diz o seguinte: tem por objetivo estabelecer um sistema de visitas regulares de órgãos nacionais e internacionais independentes a lugares onde as pessoas são privadas de liberdade,
com o intuito de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Questão 16, Defensor Público, Banco FCC, ano 2021, diz o seguinte: a criação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura está diretamente relacionada. Dê uma pausa, tente responder, aqui ficou fácil, né? Ao protocolo facultativo, a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, alternativa D, questão 16, para você gabaritar. Ano 2021, meu guerreiro e minha guerreira, banca NCUFPR, delegado de Polícia Civil do Paraná, diz o seguinte, nossa questão 17. Sobre a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes de 1984, considere as seguintes afirmativas. Aqui a nossa questão 17. 1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a prescritibilidade da reparação de danos morais e ou materiais decorrentes de violação de direitos fundamentais, violação esta perpetrada durante o regime militar, não, né? Prescritibilidade aqui é imprescritível. Então, a 1 já está errado. Então, se a 1 já está errado, nós já podemos eliminar a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E. Só restou a B e a C. Vamos ver agora a questão 2, meu guerreiro e minha guerreira. Tanto na B e a C tem a questão 2. A declaração prestada sob tortura não poderá ser invocada como prova em qualquer processo, exceto contra uma pessoa acusada de tortura, como prova de que a declaração foi prestada. Olha aí, a questão se repete, independentemente da banca. As partes principais ali da convenção, você pega ela na sua revisão final, mas essas questões para você gabaritar, certíssimo. Então, ou seja, a declaração prestada sob tortura não poderá ser invocada como prova em qualquer processo. É a regra, exceto contra uma pessoa acusada de tortura, como prova de que a declaração foi prestada. Questão 3. O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões. Certíssimo, né? Então, nossa questão B, a 2 e 3 está certo, mas vamos ver aqui o item 4 que diz o seguinte: cabe às Nações Unidas assegurar que todos os atos de tortura sejam considerados crimes segundo a legislação penal dos Estados-membros. Brincadeira, dizer que cabe às Nações Unidas, então errado. 2 e 3 certo. Questão 18, Defensor Público, Banco FCC, ano 2021, diz o seguinte: o protocolo facultativo à Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotado em 18 de dezembro de 2002, prevê que você dá aquela pausa no vídeo e tenta responder. Mas aqui, para ganhar tempo, alternativa A: um sistema de visitas regulares efetuadas por órgãos nacionais e internacionais independentes. Questão 19, nossa penúltima questão, Defensor Público, Banca FCC, ano 2021, diz o seguinte: a Lei nº 12.847/2013 criou o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, responsável pela prevenção e combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura visa dar cumprimento ao que está previsto expressamente. Dê uma pausa, você já sabe, e tenta responder. Questão 19, alternativa correta, alternativa C. No protocolo facultativo à Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Certíssimo aí. Questão 19, alternativa C. Nossa última questão caiu aí para delegado da Polícia Civil, meu guerreiro e minha guerreira, do Instituto OCP do Pará, no 2021. Ela foi anulada, mas antes da anulação, a alternativa correta era a alternativa B, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Lembre-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concurso, juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo. Querendo Deus, fosse honra e amém. Continue firme e forte no seu sonho, no seu objetivo, plantando uma boa semente, porque no tempo certo você vai colher excelentes frutos. Amém.